Comentar com você neste vídeo sobre o interesse do Flamengo pelo Brian Rodrigues, jogador uruguaio, muito novo ainda, né? 25 anos, 24 anos na verdade, né? E que neste momento está atuando pelo América, tem contrato com a equipe capitalina do México até o ano de 2026. Um jogador que nasceu na canteira do Peñarol, né? Depois foi para o Almeria, né? Do Almeria, ele foi na verdade para Los Angeles FC, né? Depois ele viveu aí algumas situações bem interessantes, né? Ele foi para Los Angeles FC, depois ele foi para o Almeria, e aí ficou indo do Almeria para Los Angeles FC, de Los Angeles para Almeria, depois foi para a América do México, né? E assim, neste momento, ele é jogador do América, tem contrato, como eu disse, até 2026, e é um jogador muito interessante, né? É um jogador que, inexplicavelmente, quando esteve lá no futebol espanhol, não subiu a escada para uma equipe de maior projeção no futebol europeu, porque ele não andou mal lá, tá? Um jogador que, enfim, teve uma boa adaptação lá na equipe mexicana, na equipe da Espanha, né? E, enfim, tanto na equipe da Major League Soccer, o Los Angeles FC, como também no América, ele também foi um jogador bastante importante. É um jogador da seleção uruguaia, um jogador que tem uma projeção aí enfim, de ser convocado pelo Bielsa em todas as próximas datas FIFA também, né? Um jogador que vem ganhando relevância em virtude de que vem mostrando, neste momento, um profundo amadurecimento no seu jogo, né? O Brian Rodrigues, ele é um atacante que atua pelo setor esquerdo, preferencialmente, embora possa também ser um jogador de pé direito, né? Embora ele seja um jogador de pé direito, possa, evidentemente, atuar também pelo lado direito, né? Deixa eu pontuar essas questões para vocês aqui, falar de outras funções que ele pode desempenhar. Tem uma função que eu acho muito importante para esse Flamengo aí, tá? E não se fala muito, mas eu acho bem interessante o Brian Rodrigues para executar uma função nesse Flamengo aí, tá? E muita gente não tá se dando muito conta disso, tá? Que eu acho que, neste sentido, ele pode ser um belo reforço para o Flamengo. Além também de poder ser um bom reforço se o Flamengo o contratar para ser um jogador de lado de campo, tá? Então, vamos lá. Antes, né, só agradecer a todos vocês, flamenguistas, pela gentileza do apoio constante a este canal, a este trabalho. Muito obrigado e aproveito para desejar um Feliz Natal para a nação rubro-negra, né? Esperemos que o Malvadão detone em 2025, né? Que o Malvadão recupere tudo aquilo que deixou de ganhar, todo o terreno que perdeu, né? Que recupere em 2025, né? Eu tenho muita fé de que com o Boto aí no comando aí, do departamento de futebol, as coisas possam ser extremamente diferentes neste momento para a equipe do Flamengo, tá? Eu quero crer, estou na torcida para que isso aconteça, quero o Flamengo, né, sendo em campo aquilo que ele é como clube de futebol, com essa torcida gigantesca, a maior torcida de futebol aqui do Brasil, né? Então, muito obrigado por tudo, pelo apoio e, claramente, se você puder, tiver disposição também, envie um Pix aqui para dar uma força pro canal, tá? De qualquer valor. Você pensa assim, vamos mandar R$2, R$1, não vai ajudar, porque é pouco, moralmente nunca é pouco. Quando você tira o seu dinheiro da sua carteira para entregar para um produtor de conteúdo, não é pouco, independente do valor. Agora, na lógica da contribuição, se alguém entrega um pouquinho aqui, outro entrega um pouquinho ali, né? Acaba sendo um valor importante. Então, se você puder, manda um valor aí, tá? Para dar uma força aqui para este canal, tá? Neste momento, por exemplo, que eu tô gravando quase 19 horas, né? E estou aqui gravando esse vídeo. Fiquei mais de 5 horas trabalhando por esse vídeo, né? Para, enfim, entregar informações muito precisas para você aqui. Então, se você puder, mande um Pix para dar uma força pro canal. Se você não quiser fazer, tá tudo bem. Josi, eu posso fazer, mas não vou mandar. Tá tudo bem. Tamo junto. Muito obrigado. Pelo menos aí, assista o vídeo até o fim, se for o caso, ou pelo menos deixa um like aí, é muito importante, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá. Brian Rodrigues é um jogador de, como eu falei, 24 anos de idade, muito novo ainda, tem muito a evoluir. É um jogador que pode atuar pelo setor direito, ele é muito rápido, viu, gente? Olha, muito rápido mesmo, tá? Pode atuar também pelo setor esquerdo, né? Ele é mais utilizado nesse setor esquerdo, porque ele joga com o pé trocado, né? E ele consegue fazer o facão, compor como se fosse um meia quando chega perto da área, né? Então acho que, até em virtude disso, pela qualidade como ele executa esse trabalho ali pelo setor esquerdo, justifica-se que ele seja utilizado como o ponteiro pelo setor esquerdo do campo, tá? Também é um jogador que pode ocupar, pouco se fala, tá? Mas o Brian Rodrigues, ele pode ocupar também o corredor central com eficiência, porque ele é um condutor, né, de bola em alta velocidade, praticando inclusive alguns dribles em velocidade, tá? Consegue manter ali o controle da bola e quando chega perto da área tem uma capacidade ampla de decidir rapidamente o que tem de fazer. Sabe aquela história, o vacilo, eu não sei o que eu faço aqui, tô chegando perto da área, o que eu faço agora? Ele sabe perfeitamente o que fazer. Em geral, quando ele percebe que tem que dar o passe, ele dá o passe, quando ele percebe que tem que arrematar,
ele chuta para o gol, amigos e amigas, tá? Então, nesse sentido aí, é um jogador bem interessante, um jogador que aprimorou muito o seu jogo nas últimas temporadas, né? É um assistente, é um pré-assistente por excelência, o que é muito importante, tá? Porque mostra o caráter de construtor do Brian Rodrigues, é um jogador que entrega muito pré-assistência. Eu tenho um número aqui que, na verdade, eu não consegui bater com o número que meu amigo que não é do México, né? Mas que entende tudo do México, que é um amiga, na verdade, da Costa Rica, né? Então, não consegui bater a informação, então não vou falar para você não. Mas é o número maior de pré-assistência em relação às assistências, o que mostra o caráter de organizador de jogo, jogador que faz parte ali, consegue fazer parte do terço do final, do último terço ali do campo, com muita eficiência, trabalhando o passe, o toque, passe curto, passe mais rápido e tal. Mas é, sobretudo, um jogador de muita velocidade, tá? Assim... Qual é a função, né, no Flamengo que eu acho que ele poderia executar muito bem e nesse sentido ser um jogador diferenciado? E nesse sentido se encaixa, olha, é para contratar para ontem. Sabe por quê, gente? Porque ele não vai chegar ao Flamengo, evidentemente, para ser um centroavante, né? Mas se precisar de um centroavante, você pode colocá-lo como camisa 9, porque o Brian Rodrigues sim, consegue sim dentro da área executar a função de 9. E de que tipo de 9? Pronto. Daí, por que era importante para o Flamengo? Aquele 9 de mobilidade, tá? O 9 que não fica fixo na área. O 9 que abre espaço para... Aqui o meio-campista chega ali, ocupa espaço e arremate para o gol. O 9 que consegue se associar dentro da área. E aí, com muita perfeição, tá? O 9 que ataca o espaço no setor esquerdo, ataca o espaço pelo setor direito, ataca o espaço por dentro. É o 9 que entrega inúmeras possibilidades. Além do que, é o 9 que, às vezes, pega a bola. As pessoas acham que ele vai fazer um pivô, vai fazer um passe, ele vira o corpo e pá, chuta para a área, tá? Então é um jogador extremamente inteligente, tá? Um jogador que, na minha opinião, a etapa de irregularidade, né? A baixa regularidade que ele tinha já ficou para trás, né? E o que a gente percebe agora no Brian é que ele, de fato, consegue ser um jogador bastante interessante também no sentido da regularidade. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que esse jogador, né, que teve esse jogador, quando ele começa a temporada bem, você presume que ele não vai conseguir, por exemplo, manter a qualidade da temporada na outra. Ele mantém, tá? Um jogador que, por exemplo, que você fala assim, mas primeiro semestre foi muito bem, no segundo semestre vai se cansar, porque ele corre muito, hein? Ele vai se cansar, vai perder condição física, no segundo semestre ele tá ok, tá? Pra você ter ideia, na temporada passada, gente, de 2023, né, o Brian conseguiu entregar números também interessante. Em 44 jogos foram 11 gols, né, e 4 assistências, tá? Ou seja, você percebe quando eu tô falando de regularidade do que eu tô falando? Então não é pouca coisa não, gente. Realmente é muita coisa. 11 gols, 4 assistências e ali no caso eu tenho foram 13 pré-assistência, tá? No ano de 2022 ele teve mais problemas, teve lesão, algumas lesões, né? Apresentou uma dificuldade de recuperação muito grande, né? E aí entrou muito pouco nas partidas. Não foi uma temporada muito feliz dele. Em 26 jogos dos quais participou muito pouco, né, na minutagem, né? Ele marcou apenas 4 gols e deu 2 assistências. Eu não tenho aqui o número de pré-assistência dele de 2022 não, tá? Agora, então você percebe, mas é um jogador que nessa temporada em questão, ele não foi bem fisicamente, teve problemas, ele vinha, né, com uma dificuldade ali com o departamento médico, inclusive o Penharol, que estava com dificuldade de entender o que ele tinha, né? E não era nada. Depois que se recuperou, ele passou a ser um jogador extremamente interessante. Então, veja, essa temporada que eu falei e a temporada anterior, que foi uma em que ele foi projetado nas equipes como... ele chegava nas equipes, era projetado como titular, que estava se adaptando, entrava pouquíssimo, quase nada no jogo, né? Tirando essas 2 etapas aí, que foram etapas de adaptação ao futebol fora do Uruguai, nas 2 últimas ele jogou muita bola, tá? Então, para mim, é um jogador que, sim, pode chegar ao Flamengo, é um jogador que pode ser um camisa 9 do Flamengo, é um jogador que pode, eventualmente, trabalhar como 10 de condução, é um jogador que vai trabalhar muito bem pelo setor esquerdo, e acho que nesse sentido, dá para contratar sim. Não dá para ficar somente nessa contratação, mas dá para contratar sim. Agora, um ponto sobre essa questão de que o Flamengo está tímido, como alguns estão falando para mim lá no mercado, eu discordo. Completamente. Pensemos. O Porto é o cara que vai comandar o futebol, certo? Então não há lógica do Flamengo fazer todo tipo de contratação. E as consultas ao Porto também podem acontecer, mas a resposta dele, né, também não vai ser uma resposta profunda, complicada, né, gente, de horas e horas analisando o processo, porque ele neste momento é funcionário de
o outro clube, do Osijek, né? Lá da Croácia. Então ele não pode, neste momento, já trabalhar pelo Flamengo. Ele pode, assim, dar um palpite aqui, outro aqui, tal, não sei o quê. Mas ele não pode, por exemplo, colocar ali na carpeta o jogador, fazer uma análise profunda do jogador, pedir dados sobre como é que foi o jogador na recuperação de lesão. Ele não pode fazer isso, porque ele não é um funcionário do Flamengo ainda. Agora, pode ter certeza, o Boto, confia nele. Ele tem uma visão muito boa do que pode fazer. E essa história do Flamengo estar tímido no mercado, discordo completamente. Primeiro, o Malvadão precisa sim contratar, mas também não está em desespero, não. Já tem um bom elenco, de tal sorte que precisa de algumas peças, né? Precisa de algumas peças para ficar com um elenco muito bom. E acho que essas peças vão chegar para que o malvadão da galera seja o malvadão aí do mundão, né? Desse mundão de nosso Deus aí, né? E na temporada de 2025. E tô torcendo. Para quê? Para que ganhe muita coisa. É muito importante que essa torcida maravilhosa do Flamengo consiga ter muita felicidade no ano de 2025, amigos e amigas. Então é isso. Feliz Natal para todos vocês, meus queridos, minhas queridas. Muita felicidade, muita alegria, muito riso, né? Muita leveza e riso para todos vocês. E, novamente, aquele pedido, né, para vocês aí, que todo produtor de conteúdo que tem muito dinheiro faz, eu também tenho que fazer, né? Se puderes, envie um Pix para dar uma força aqui para este trabalho de qualquer valor. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado por tudo.